A paz do Senhor, meus irmãos. Sou a professora Amélia Lemos, congrego na Assembleia de Deus de Moema, setor 124 do Ministério do Belém. Nesta semana, eu farei o comentário das leituras diárias da lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz, com a finalidade de nós nos prepararmos para ministrarmos a aula da EBD no dia 28 de julho. E para começarmos o nosso preparo, nós faremos a leitura de hoje, segunda-feira, dia 22 de julho, que está em Gênesis 38, versículos 6 a 10, e Deuteronômio 25, 5 a 10. Primeiro texto. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Deuteronômio 25, 5 a 10. Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer, e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela, e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, ele descalçará o sapato do pé. Ele cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel, a casa do descalçado. Amém. Estamos diante de um texto que aponta para a situação da cabeça da tribo de Judá, não é? Já vimos que desde o início da tribo de Judá já havia problemas. Por quê? Nós vemos que quando Jacó teve os seus 12 filhos, era natural que a chefia, né, a vantagem da primogenitura fosse dada a Rúben, por ser o filho mais velho. No entanto, Rúben perdeu esta posição de proeminência dentre os irmãos, porque Rúben se envolveu, não é? De forma sensual, não é? Física, com a mulher de seu pai,
com uma das mulheres de seu pai, não é? Com uma das concubinas de seu pai. E por causa disto, ele perdeu a primogenitura e ele também poderia até mesmo ser aquele que daria a linhagem ao Messias. E não foi isso que aconteceu. Observando isto, nós vemos que o Senhor deu esta posição de ser a tribo que daria a linhagem ao Messias a Judá. Quando Jacó se refere a Judá, lá em Gênesis, capítulo 39, nós já falaremos sobre o texto, irmãos, rapidinho. Gênesis 39, quando Jacó fala de Judá como o leãozinho, né? Não, 39 não, 49. Quando fala de Jacó como de Judá, como um leãozinho, que o cetro de Judá não se arredaria. É interessante observarmos isto, porque o Senhor já, né, Gênesis 49 e 8, não é? A ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá, o leãozinho da presa subiste, filho meu, encurva-se, deita-se como um leão e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Não é? E a ele se congregarão todos os povos. Então, aqui, ele estava falando do próprio Jesus, a quem todos os povos se congregariam. Então, a ansiedade, não é, do povo para conhecer a Cristo era visível, não é? Quem seria Siló? A quem se congregaria todos os povos? Mas ainda havia um longo caminho a se percorrer. E nós vemos aqui que desde o começo da linhagem de Judá já houve problemas, porque quando o Judá teve o primeiro filho e deu o filho para escolheu Tamar para ser esposa deste filho, esse filho era mau. Então, você vê, o primeiro filho de Judá, que daria a descendência a Jesus Cristo, já seria uma pessoa má. E daí, o que aconteceu? O Senhor o matou. Matou porque ele era mau. Matou porque ele não poderia dar descendência a Jesus. Aí é um caso para se avaliar. Não farei isso agora. Mas daí Judá disse, não, a nossa descendência terá que prosseguir. E temos que seguir a lei do levirato. Então, agora Tamar será dada como esposa a Onã, seu irmão. Como seu irmão também era mau e não queria dar descendência ao irmão que morreu, então o que ele fez? Ele envolveu-se fisicamente com a cunhada, mas no momento de derramamento da semente, ele derramava a semente em outro lugar, não é? O famoso coito interrompido. E daí a moça não concebia. E por causa disto, o Senhor o matou. Então, você percebe porque era daquela descendência que haveria de nascer o Messias. Daí vocês veem que quando Tamar, ela fica viúva e sem esposo, né? E lá na casa do pai, ainda há um plano de Deus para que daquela descendência de Judá o Messias venha.
Irmãos, é interessante nós observarmos que se os irmãos forem observar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, podemos pegar desde o versículo 2. E Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez. Então você percebe que Tamar é colocada como uma das cabeças, né, no caso de mulher, não é? Ela é apresentada, você vê que na genealogia de Jesus Cristo, no primeiro versículo, são apresentados apenas os homens. Você vê a importância de Sara, de Rebeca, não é? Que elas são as matriarcas, elas não são colocadas no texto, perdão, no texto bíblico, mas a Tamar é nomeada na genealogia de Jesus Cristo. Não só a Tamar, como a Raabe, como a Ruth. São circunstâncias particulares na genealogia de Jesus Cristo. E a Tamar é apresentada logo como uma das cabeças. Ela é a mulher que abre a genealogia. Então, esta mulher recebeu uma posição de destaque. Tanto que você vai ver no Gênesis, se você for analisar, você lê a história de Judá, no capítulo 36, aí você continua estudando a história de José, no capítulo 37, e fica na expectativa do que vai acontecer com José. Mas ali você tem um hiato. Aí você lê o capítulo 38, é Judá e Tamar. Para você continuar a ler a história de José no capítulo 39. Porque aquele momento do capítulo 38 é o momento ímpar da história de Israel. Aquele encontro de Judá e Tamar. Porque é um encontro que vai selar a continuidade da genealogia de Jesus Cristo. Né? Que é o que nós temos registrado aqui. Porque Perez é fruto do capítulo 38 do Gênesis. Como que Deus vai trabalhar para que essas coisas aconteçam? A gente não sabe, porque Deus permitiu que acontecesse assim, a gente não sabe explicar, mas aconteceu, e foi um fato. Mas a lei do levirato era algo que tinha a sua importância, e a gente vê a importância da lei do levirato no Gênesis 36, já na sua força, já apontando para a genealogia de Jesus Cristo. E lembrando que a viúva, eu já falei bastante aqui, mas no sentido de explicar, a viúva não podia ficar sozinha. A viúva precisava de assistência, lembrando que naquele período não havia INSS, não havia seguro de vida. Então, o falecido, né, partia desta vida e a viúva ficava sem nada. A não ser, talvez, com a sua tenda e as coisas que o casal tinha. Então, ela precisava de assistência. Do que ela ia precisar? De alguém que a sustentasse.
E quem é que vai fazer isto? É a família, é um novo casamento. Um casamento era uma forma da mulher poder ter segurança, ter o seu sustento e o sustento de seus filhos, se o tivessem. Se não tivessem, ela precisava tê-los para que o falecido não partisse sem deixar nenhuma descendência. Não é? Lembrando que as famílias tinham por finalidade garantir a descendência e o nome das pessoas ao longo das gerações. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa aula.